Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, ainda sobre o tópico de roteiro, a gente aprofundou o roteiro, aspectos gerais de roteiro, atos do cinema e como a cultura influencia a escrita também, mas o tópico de hoje, ainda dentro de roteiro de cinema, vai ser sobre um aspecto muito delicado para mim, que esse aspecto muito delicado para mim é justamente sobre um dos meus maiores critérios de avaliação aqui da página Murilo Critica. Então, vamos lá com calma e aderir ao tópico de desenvolvimento de personagens. Desenvolvimento de personagens é um tópico muito sensível porque eu sou um dos que tem um alfinete muito peculiar quanto ao desenvolvimento de personagem. Eu, Murilo, entendo como desenvolvimento de personagem uma progressão gradual e quase imperceptível, mas ao mesmo tempo condizente com a história, e que faz com que o personagem mude, não digo completamente, mas parcialmente ou alguma perspectiva própria do personagem, do início para o final do filme. Eu não gosto de que o personagem se mantenha o mesmo durante o início ao final do filme, mesmo passando por todas as dificuldades e contravenções ao longo do filme. Exemplo de péssimo desenvolvimento de personagem foi o que tivemos em Aquaman 2. Porque o Aquaman ele não mudou nada do início ao fim do filme. Então, basicamente, na minha opinião, o filme poderia ser totalmente descartado, porque não tem fundamento. Entende? A lógica que eu quero dizer de que, para mim, tem que ter algum conflito que faça com que o personagem chegue ao seu limite, que mude uma perspectiva crucial para ele ir adiante, né? Mesma coisa que vale para o Venom, por exemplo, que é um péssimo exemplo de desenvolvimento de personagem. O Venom ele não muda, ele continua sendo o mesmo paspalhão, engraçado e tudo mais. É um clichê aquilo dali. Né? Um péssimo exemplo de desenvolvimento de personagem. Né? Agora, a gente vai para outros critérios. Para outros personagens com bom exemplo de desenvolvimento de personagem. Né? Que é propriamente o último que eu venho à cabeça é a Kate, da Daisy Edgar Jones em Twisters. Né? Que é um ótimo exemplo de desenvolvimento de personagem pelo simples fato de que ela supera o trauma dela, ela começa com um trauma e ao longo do filme ela vai mudando a sua perspectiva para a superação desse trauma. Isso é desenvolvimento de personagem. Concorda? Mesma coisa que vale para os Homens-Aranhas. O Homem-Aranha do Tom Holland é um dos maiores exemplos de desenvolvimento de personagem que a gente tem atualmente em filmes de super-herói. Por quê? Porque de um personagem totalmente dependente de tecnologia, dependente do Sr. Stark, ele vai para uma independência no último filme. Entende? É uma mudança, muitas vezes drástica, muitas vezes parcialmente, muitas vezes em um só dos critérios, que trabalha sim a questão do roteiro, combinado junto com o roteiro. É uma questão muito polêmica justamente porque grande parte da minha avaliação, além de ir para aspectos técnicos, fotografia, atuação, direção, enquadramento, o ângulo, paleta de cores, estrutura de narratividade, né, de como a história se comporta no primeiro, segundo, terceiro ato, tem o desenvolvimento dos personagens. E esse é um dos pontos cruciais para mim. Que eu sempre falo nos meus critérios de avaliação. Quando eu faço as críticas, eu sempre relato sobre desenvolvimento de personagens e creio eu que ainda continua sendo um ponto super vital em qualquer obra, em qualquer produção. Pois, eu falo isso principalmente em sequências. Pois, se você não vai
desenvolver o personagem, se tu não vai colocar um conflito, uma mentalidade naquele personagem, ou se tu até mesmo coloca um conflito e o personagem não muda, pra que você está fazendo isso? Pra que você está lavando dinheiro do cinema, seu acéfalo, né? Então, vamos parar de fazer essas produção mesquinha e vamos focar em desenvolvimento de personagem, por favor? Ok, beleza. É isso, sabe? Ah, mas Murilo, você já falou de blockbuster. Uma coisa, o Queco não tem nada a ver com a Queca, sabe? Então a gente distancia uma coisa da outra, né? Eu tô falando de desenvolvimento de personagem, não blockbuster e coisa que vende bastante. Até blockbuster e alguns têm desenvolvimento de personagem. Então, né? Vamos parar por aí. Ok? Ponto. Vamos adiante, então, no sentido de que eu quero dizer que sim, é um ponto vital. Sim, faz total sentido estar em critérios avaliativos, faz sentido um monte de pessoas, críticos especializados, público em geral, reclamar de filmes que não têm o desenvolvimento de personagem. Eu vou citar mais alguns. Por exemplo, Morbius e Madame Teia. Ah, mas Murilo, esses são um cúmulo do lixo. Realmente são um abismo. Mas a gente tem que citar também como péssimos maus exemplos, né? Aqui dizendo como uma análise geral. Até mesmo o primeiro filme da Aquaman tem desenvolvimento de personagem, o segundo ele não possui. Engraçado isso, parar pra pensar, analisar desse jeito, né? Outra questão, outro filme com desenvolvimento de personagem, muito bom exemplo, é o Paul Atreides, em Duna parte 1 e em Duna parte 2. A gente vê um personagem chorão, basicamente, se tornando um líder, né? Então a gente tem toda essa construção ao longo de Duna, né, também. Outra questão que a gente tem também é o Guerra Civil, filme do Wagner Moura, né, que não é filme do Wagner Moura, é o filme em que o Wagner Moura participa desse ano, que a gente tem o desenvolvimento da personagem principal, que é a Kirsten Dunst, que ela vai percebendo ao longo do tempo sobre o enfoque do trauma dela também. Isso é outro exemplo. Enfim, dá pra ficar até 2090 e pedradas cantando exemplos de personagem, de desenvolvimento de personagem. Mas aqui, justamente nesse vídeo, o que eu quero dizer é o roteiro ele também tem uma função prévia de estabelecer esse desenvolvimento. De antes de projetar realmente a escrita, de pensar o que eu quero com esse personagem. É o que também George R. R. Martin faz com A Dança dos Dragões. Por isso que demora tanto para lançar os livros de Game of Thrones, né, também se for parar para analisar. Mas o que eu vou fazer com esse personagem? Qual destino eu quero com esse personagem? Eu quero que esse personagem morra? Eu quero que esse personagem supere um trauma? Eu quero que esse personagem crie um trauma na franquia? Eu quero que esse personagem seja um FDP? Sabe? Tem todas essas questões, assim, que fazem e levantam a hipótese antes de se construir um roteiro. E pasmem, isso não serve só para roteiro. Isso serve também para livros, isso serve também para curta-metragem, isso serve também até mesmo para documentário, em questões de que a entrevista vai te levar a um ponto de desenvolvimento. Então, tem toda essa questão por trás de criar uma cronologia. Só que aí no documentário é diferente, porque essa cronologia ela é baseada em fatos reais, então tem que ser atento a essas situações. Também, propriamente, a animação tem muito de desenvolvimento de personagem, justamente porque a maioria, não todas, passam uma lição de moral no fim da história que desenvolve com o personagem. Então, sim, tudo é estritamente planejado, tudo é estritamente pensado. Um roteiro de cinema, que eu falo aqui para muitas pessoas, de que não é uma coisa simples. É uma coisa em que tem que ser pensada narrativamente. Construir um livro não é simples. Construir, contar um mito, muitas das vezes,
as pessoas elas não têm com base de uma referência ou algo do tipo, principalmente do zero, é muito difícil. Então sim, por isso que eu retomo lá também aquele vídeo. A cultura ela é muito influente na escrita. Escrita de roteiro, escrita de livro. E justamente a cultura tendo como referência base, tu vai sim ter um bom desenvolvimento de personagem. Pode anotar, tá escrito na lata, só falta escrever na testa da minha pessoa que desenvolvimento de personagem é importante, né? E isso é um dos pontos fundamentais tanto para o cinema quanto fora do cinema, quanto escrita literária também é muito importante. Então, sim, é um dos pontos positivos que eu faço a crítica que muitos filmes eu faço críticas positivas nesse sentido, é isso que eu quis dizer, e muitos filmes eu faço críticas detonando esse sentido. Então, sim, desenvolvimento de personagem supra, hiper, mega, master, ultra importante. Principalmente em análise de cinema, principalmente na sétima arte. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!